Ao iniciarmos este dia, quero convidá-los a abrir o coração para receber o alimento de que a alma precisa. Não é qualquer alimento, mas aquele que vem da palavra viva de Deus, capaz de nos sustentar em meio à tempestade e nos dar força em meio às provações. Quando começamos o dia com o pensamento centrado no Senhor, não caminhamos sozinhos, caminhamos de mãos dadas com aquele que nunca falha e sempre cumpre suas promessas. As palavras que iluminam nossos corações hoje encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12, Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esta passagem foi proferida por Jesus no topo de uma montanha, diante de uma multidão sedenta pela verdade, em um dos momentos mais importantes de seu ministério, o Sermão da Montanha. Não foram palavras proferidas ao acaso, foram um profundo chamado para compreender que segui-lo significava enfrentar o desconforto de um mundo que resiste à luz. Humanamente falando, essas palavras são difíceis de assimilar, porque ninguém quer ser insultado ou rejeitado, mas Jesus deu-lhes uma reviravolta surpreendente. O que parece uma afronta é, na verdade, um sinal de honra, porque o próprio céu reconhece e recompensa tal fidelidade. Naquela época, muitos dos que ouviam Jesus tinham visto ou ouvido falar de profetas que foram rejeitados e maltratados. Recordemos, por exemplo, o profeta Miqueias, que foi espancado e preso por ousar dizer a verdade ao rei Acabe, 1 Reis 22 26-27. Ou consideremos Jeremias, que foi lançado em uma cisterna por anunciar o julgamento de Deus sobre Jerusalém, Jeremias 38:6. Suas vidas foram testemunhos vivos do que Jesus afirmou: os servos de Deus nem sempre recebem aplausos na terra, mas herdam a glória eterna no céu. A bem-aventurança que Jesus proclama não é um convite para buscar o sofrimento, mas para compreender que, quando ele vem como consequência da nossa fidelidade, é transformado na semente da recompensa eterna. Agora, se aplicarmos isso à nossa vida diária, quantas vezes você já sentiu o peso de críticas injustas simplesmente por ser fiel à sua fé? Talvez você tenha enfrentado olhares de zombaria no trabalho, rejeição da sua família ou comentários ofensivos de pessoas que não entendem o seu amor por Deus. E é aqui que a palavra se torna viva: alegrai-vos e regozijai-vos, diz Jesus. Não porque vocês gostem da dor, mas porque essa dor é uma evidência de que vocês estão trilhando o mesmo caminho que os profetas trilharam e que ele próprio trilhou. O apóstolo Pedro confirmou isso quando escreveu: se vocês são insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados são, porque o Espírito de glória e glória repousa sobre vocês. 1 Pedro 4:14. Você consegue imaginar? Enquanto outros proferem palavras de zombaria, o próprio Espírito Santo repousa sobre você como um sinal de aprovação celestial. Portanto, esta passagem nos lembra de algo profundo: ser criticado, perseguido ou caluniado não é o fim da história, mas sim uma confirmação de que você pertence à família de Deus. Naquele instante em que você se sente mais incompreendido, o céu sorri para você e diz: você é meu, e grande é a sua recompensa. E eu quero lhe perguntar: que palavras dolorosas ou rejeições injustas você enfrentou que precisa entregar ao Senhor hoje para que Ele as transforme em honra celestial? Para ilustrar esta profunda verdade, quero levá-los a uma cena bíblica raramente pregada, mas que está repleta de lições para as nossas vidas. É a história de Neemias, um servo fiel do Senhor, a quem Deus moveu no fundo do seu coração para reconstruir o que estava destruído, os muros de Jerusalém. A cidade santa não passava de um amontoado de ruínas. Seus muros derrubados eram um símbolo de derrota e vulnerabilidade. Seus portões queimados falavam de humilhação e seus habitantes andavam de cabeça baixa, sentindo-se esquecidos e envergonhados. Foi então que Neemias, mesmo em uma terra distante, recebeu o fardo divino. Ele não podia ficar indiferente ao sofrimento de seu povo. E embora não tivesse exército, nem recursos ilimitados, possuía algo maior: a convicção de que o Deus do céu lhe havia confiado uma missão. Mas, assim que a reconstrução começou, vozes opostas se levantaram. Sanbalate e Tobias, inimigos da obra, zombavam implacavelmente.
Com ironia e desprezo, eles lançavam frases que buscavam ferir e desanimar. O que esses judeus fracos estão fazendo? Eles podem restaurar tudo em um único dia? Eles acham que podem tirar algo útil dessas pedras queimadas e empoeiradas? Imagine a cena, os trabalhadores exaustos, suas mãos cobertas de poeira e suor, seus olhos cansados de longos dias, ao mesmo tempo, seus ouvidos perfurados por palavras de zombaria que soavam como dardos envenenados. Era como se cada pedra colocada trouxesse consigo uma nova crítica. E, no entanto, Neemias não se perdeu. Ele não desperdiçou suas forças se defendendo, ele não permitiu que a amargura o consumisse. As Escrituras declaram que ele dobrou os joelhos, orou em oração e confiou a causa ao Senhor. Das profundezas de sua fé, ele proferiu uma declaração firme: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Essa resposta revela o segredo da vitória. Neemias compreendeu que a obra não dependia da força humana nem do reconhecimento dos homens, mas do apoio do Deus eterno. Dia após dia, apesar das ameaças, alguns empunhavam espadas, enquanto outros carregavam pedras, prontos para trabalhar e se defender ao mesmo tempo. Era uma mistura de fé e esforço, de oração e ação. E enquanto a zombaria continuava, os muros foram erguidos, pedra sobre pedra, até que finalmente Jerusalém voltou a ter muros firmes que davam segurança e dignidade ao seu povo. Assim, tornou-se evidente que a crítica humana jamais poderá deter os planos divinos quando guiados pela mão do Todo-Poderoso. E aqui, caro ouvinte, a palavra se torna viva para você. Talvez você também tenha tido que caminhar em meio a ruínas emocionais, projetos destruídos ou sonhos que pareciam impossíveis de reconstruir. Talvez, como Neemias, você tenha se deparado com vozes que repetem sem parar: você não consegue, você não presta, seu trabalho não vale a pena. Essas palavras, especialmente quando vêm de pessoas próximas a você, um amigo, um colega de trabalho, até mesmo um membro da família, atingem mais forte do que qualquer pedra. Mas a Bíblia nos lembra no Salmo 37, 5, 6, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele tornará a tua justiça visível como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Este texto foi escrito em um tempo de injustiça, quando parecia que os ímpios prosperavam enquanto os justos sofriam. No entanto, Davi, inspirado pelo Espírito, deixou-nos esta promessa: se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele mesmo defenderá a sua causa. Ele será a sua luz em meio às trevas e trará a sua justiça à luz quando chegar a hora. Portanto, quero perguntar-lhe de coração aberto: que crítica, que zombaria ou que palavra ofensiva marcou a sua vida que você deseja colocar nas mãos do Senhor hoje? Lembre-se de que essas palavras não têm a palavra final sobre você. O próprio Deus vindicará o seu nome e mostrará que a sua fidelidade não é em vão. Escreva nos comentários: qual foi aquela palavra duradoura ou crítica que te machucou e que você quer entregar nas mãos de Deus hoje? Eu vou ler e vamos orar juntos. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 4:14, se sois insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Este versículo não foi escrito em um ambiente confortável, mas em uma época em que a igreja primitiva sofria rejeição, perseguição e até martírio por confessar Jesus como Senhor. Pedro, testemunha do sofrimento de Cristo e da fidelidade de seus seguidores, lembrou-lhes que o que o mundo considerava desgraça e desonra era, no céu, sinal de glória. Quando alguém é injustamente discriminado por sua fé, não está sozinho. O próprio Espírito Santo desce como cobertura e amparo. O que aos olhos humanos parece humilhação é proclamado no alto como honra reservada aos filhos de Deus. Portanto, mesmo que seus ouvidos estejam cheios de calúnias, seu espírito é encorajado pelo Deus eterno que nunca abandona aqueles que lhe são fiéis. O profeta Jeremias conhecia muito bem esse fardo. Desde a juventude, ele foi chamado para proclamar uma mensagem impopular, em vez de aplausos, encontrou rejeição, incompreensão e lágrimas. Houve dias em que foi considerado um traidor, até mesmo um inimigo de seu próprio povo, por falar o que Deus lhe ordenara. Suas noites eram cheias de choro, mas em meio à sua dor, ele fez uma declaração que ainda ressoa poderosamente:
as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Jeremias entendia que, mesmo que as pessoas não entendessem sua missão, a fidelidade de Deus o sustentava a cada amanhecer. E essa fidelidade é a mesma que sustenta a sua vida hoje, mesmo quando você se sente julgado, rejeitado ou incompreendido. Você já sentiu que sua obediência a Deus lhe trouxe críticas em vez de louvor? Jeremias nos lembra que, mesmo naquele vale de incompreensão, as misericórdias do Senhor são renovadas a cada dia. Paulo e Silas também testemunharam como a dor pode se tornar uma plataforma para a glória. Trancados em uma prisão escura por pregarem o Evangelho, com os pés acorrentados e os corpos marcados por açoites, eles escolheram uma resposta inesperada. Em vez de reclamar, começaram a cantar hinos ao Senhor no meio da noite. Atos 16, 25-26. Essa adoração, nascida na prisão, tornou-se um terremoto de libertação. As paredes tremeram, as portas se abriram e as correntes caíram. O que parecia um ato de censura por parte dos homens acabou se transformando em uma manifestação gloriosa do poder de Deus, não apenas para eles, mas também para todos os que estavam ouvindo. E isso nos ensina que, quando o inimigo tenta silenciá-lo, Deus pode usar essa mesma situação para manifestar sua glória e alcançar outros por meio do seu testemunho. Caro ouvinte, se você está sendo criticado hoje, não se deixe desanimar. As palavras dos homens não determinam o seu valor ou o seu destino. A difamação não tem o poder de apagar o propósito eterno que Deus escreveu em sua vida antes de você nascer. Ouça o que Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que se levanta contra você em julgamento. Esta é a herança dos servos do Senhor. Essa passagem foi proclamada em um contexto em que o povo temia as ameaças de inimigos poderosos, mas Deus lhes garantiu que nenhuma arma, nenhuma palavra, nenhum ataque poderia prevalecer sobre aqueles que carregam seu selo. Quão poderoso é saber que não importa o que digam ou como tentem se levantar contra você, nenhuma acusação pode triunfar sobre alguém que está coberto pela mão do Senhor. Portanto, levante o seu olhar e não responda da mesma forma. Não amaldiçoe aqueles que o ferem, não retribua a ofensa com outra ofensa. Jesus, em seu ensinamento radical e transformador, disse em Lucas 6, 27-28, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem pelos que os maltratam. Esta não é uma frase decorativa, é um chamado para refletir o coração de Cristo mesmo em meio à injustiça. O verdadeiro triunfo não se mede por quantas respostas você consegue dar aos seus detratores, mas por quanta graça você é capaz de manifestar em meio à dor. Essa é a verdadeira vitória: responder com amor onde os outros esperam ódio, semear bênçãos onde o mundo espera ressentimento e permitir que sua vida seja um reflexo do amor transformador de Cristo. Quero convidá-lo a orar comigo neste momento. Encorajo-o a fechar os olhos onde estiver e a preparar o seu coração para entrar na presença do Senhor. Esta não é uma repetição vazia, é um encontro real com o Pai que ouve cada palavra, cada suspiro e cada lágrima. Amado Senhor, hoje nos apresentamos diante de Ti com gratidão pela vida que nos deste. Obrigado por este novo dia, obrigado pela oportunidade de respirar, de abrir os olhos e contemplar a Tua criação. Obrigado porque, embora às vezes caminhemos com fardos e dores, sabemos que nunca nos deixaste sozinhos. A Tua palavra diz no Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E hoje cremos nisso, porque sentimos o Teu abraço mesmo em meio às nossas feridas. Pai, reconhecemos que há palavras que nos marcaram em algum momento, críticas que deixaram marcas em nossos corações, acusações que nos fizeram duvidar do nosso valor. Tu conheces as nossas lágrimas, aquelas que ninguém mais viu. Tu conheces as noites em que o silêncio era o nosso único refúgio, em que nos sentíamos incompreendidos e cansados. Mas hoje viemos depositar tudo aos Teus pés. Depositamos diante de Ti toda a crítica, toda a mentira, toda a palavra injusta que foi levantada contra nós. Declaramos o que diz Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis.
Tu és o nosso defensor, aquele que luta as nossas batalhas, e em ti descansamos. Senhor, intercedo por cada família representada por aqueles que ouvem esta oração. Que haja paz em seus lares, que os conflitos se transformem em diálogo, que a unidade prevaleça sobre as diferenças e que os laços do amor sejam mais fortes do que qualquer palavra que fere. Derrama o teu espírito para que pais e filhos, cônjuges e irmãos, aprendam a perdoar-se mutuamente e a caminhar em harmonia. Abençoa, Senhor, a saúde de cada pessoa. Coloca a tua mão curadora sobre os corpos doentes, traz alívio onde há dor e renova as forças daqueles que sentem que não conseguem mais prosseguir. Lembramos o que diz Isaías 42:29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem força. Tu és o Deus que restaura os quebrantados e levanta os caídos. Pai, também oramos por nossas necessidades econômicas. Olha para aqueles que estão desempregados, para aqueles que hoje se perguntam como colocarão comida na mesa. Tu és Jeová Jiré, nosso provedor. Abre portas onde parece não haver saída, traz emprego decente, novas oportunidades e recursos suficientes para cada família. Que nunca falte pão em suas mesas, nem esperança em seus corações. E acima de tudo, Senhor, fortalece o espírito de cada ouvinte. Que eles andem com fé, sem serem paralisados pelas vozes do desânimo. Que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como diz o Salmo 1:9-1:05. Hoje declaramos que nenhuma crítica pode destruir o que tu semeaste em nós. Que as correntes da dúvida sejam quebradas, que a fé se levante como um rio incontrolável, que a esperança renasça como o sol que brilha novamente após a tempestade. E em tudo que fizermos, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, Senhor, porque sabemos que ouves as nossas orações. Obrigado porque em Cristo temos vitória. Obrigado porque o que parecia derrota se transforma num testemunho da tua fidelidade. Pedimos isto no poderoso nome acima de todos os nomes, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido amigo, lembre-se sempre de que cada palavra desta mensagem é uma lembrança viva do amor de Deus pela sua vida. Se esta reflexão tocou o seu coração, se esta oração trouxe paz e força à sua alma, convido-o calorosamente a inscrever-se neste canal, a curtir e a partilhar esta mensagem com outras pessoas. Assim, juntos, seremos instrumentos para que mais corações sejam alcançados com esperança e restauração. Esta é uma mensagem de esperança no seu canal Doses de Fé.